Oi, gente. Hoje vamos falar de Feliciano André Gomes, bacharel em Direito, político e militante das causas sociais, sobretudo dos negros. Feliciano André Gomes nasceu em 1859 e faleceu em 1927. Ele é tema de uma pesquisa maior que nós realizamos sobre a trajetória da família André Gomes de Pernambuco. O primeiro membro dessa família, André Gomes de Pernambuco, foi Vicente André Gomes da Costa. Vicente André Gomes da Costa foi um africano livre que teve 3 filhos: Vicente André Gomes Filho, Feliciano André Gomes e Claudino André Gomes. Dos 3 filhos, 2 se tornaram intelectuais. Feliciano André Gomes, como eu já mencionei, bacharel em Direito, político e militante das causas sociais. Vicente André Gomes Filho, médico infectologista, que ocupou também diversos cargos públicos no governo da então província de Pernambuco. Feliciano André Gomes não teve descendência, não teve filhos, mas ele criou e auxiliou sobrinhos, sobretudo ajudando nos estudos de ensino fundamental, médio e superior. Vicente André Gomes teve vários filhos e alguns deles também se tornaram intelectuais e políticos. Então, nós vamos falar aqui da pesquisa que nós estamos fazendo a partir de um artigo que Arthur Danilo Castelo Branco de Souza, doutorando em História pelo FPE, me orientando, juntamente comigo, escrevemos um artigo que foi publicado na revista Século, revista de História da Universidade Federal de Pernambuco. Foi publicado no volume número 26, número 44, publicado entre janeiro e junho do ano passado, 2021. O título do artigo, que eu vou reproduzir partes aqui, é o seguinte: Doutor Feliciano André Gomes, 1859-1927. Notas preliminares sobre um tribuno negro em Pernambuco. E nós dividimos esse artigo em 3 partes. A primeira parte tem como fontes principais os periódicos que anunciaram ou noticiaram em 1927 o falecimento de Feliciano André Gomes. Então, para essa primeira parte, nós intitulamos Necrologia de um Negro em Preto e Branco, Apologia a Feliciano. A segunda parte do artigo, nós procuramos dar uma pincelada na família de Feliciano André Gomes, os seus pais, os seus irmãos, Vicente André Gomes e Claudino André Gomes. E na última parte do artigo, na terceira parte, nós tratamos do Feliciano André Gomes como bacharel em Direito, advogado, político e o seu ativismo social. Então, nós vamos aqui trazer um pouco da trajetória dessa família negra, né?
e que, através dos estudos, conseguiram ascender socialmente. Então vamos lá. Na sociedade brasileira, onde o preconceito racial é manifesto de diferentes formas, não é raro ouvirmos expressões tais como ele é negro, mas de alma branca. Frases essas ditas às vezes no sentido de elogio, entre aspas, visando mostrar que o sujeito tenha superado obstáculos, as barreiras de cor existentes na sociedade por ter um atributo do branco, qual seja a cor. Não raras vezes, para ascender socialmente, sujeitos negros passam por esses processos de branqueamento ou embranquecimento. Tema esse já investigado por sociólogos e antropólogos. Entre eles destacamos o clássico de Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Feliciano André Gomes, um bacharel em Direito e abolicionista que ascendeu socialmente, apesar de ser visto por alguns de seus contemporâneos como um preto branco, não se deixou embranquecer. Assumiu, segundo outro contemporâneo, a sua negritude. Consideramos este um artigo preliminar, visto que para construí-lo usamos exclusivamente os periódicos como fontes. No entanto, sabemos da existência de outras fontes, das quais não nos ocuparemos no momento, devido aos limites de um artigo acadêmico. O título deste subtítulo foi inspirado em 2 panegíricos publicados no ano de 1927, por ocasião da morte deste tribuno. O primeiro panegírico, sobre o qual nos referimos acima, foi elaborado por um ex-aluno de Feliciano André Gomes. Feliciano André Gomes foi professor no Liceu de Artes de Ofício de Pernambuco. O ex-aluno Brito Macedo disse ter sido colega de Júlio Borges Diniz, Aloísio Marques, Gilminês de Melo, dentre outros, que passaram pelas salas de aulas do ilustre Feliciano André Gomes. Então, o autor do panegírico, depois de tecer longos elogios à sua pessoa, às qualidades do homenageado, conclui: e é por isso que, homenageando nesta página de saudade, guardarei para os meus filhos a história sempre nova de um preto branco. O Jornal do Recife também publicou essa matéria. Esse último termo que nos chamou a atenção na matéria foi justamente estampado na primeira página do jornal com o título em negrito: Preto Branco. Então eles estavam assim elogiando o Feliciano André Gomes, dizendo que era um preto, sim, mas com as características de um branco. Por isso usaram a expressão preto-branco. Segundo o elogio de autoria de Anísio Galvão, que foi publicado na revista Cidade, na coluna que noticiava os acontecimentos da semana, com o título Necrológico de um Negro, o autor falou da comoção pela qual passou a cidade de Recife por ocasião da chegada do corpo do deputado bacharel em Direito e professor Feliciano André Gomes,
que havia falecido na cidade de Caxambu, no estado de Minas Gerais. Então, o artigo traçou o perfil do homenageado, evidenciando as dificuldades pelas quais passou por ser negro. Vejamos um trecho do artigo, abre aspas. Verdadeira multidão acorrera no cais, e quando o guindaste do navio trouxe para a terra o caixão, ao som da marcha fúnebre, não eram só pessoas da família do morto que choravam, mas meninas, mocinhas de instrução piedosa, que compareceram com seus estandartes de luto, homens do povo, professoras, velhinhas. Feliciano André Gomes era um negro, e isso é o que mais torna esses fatos merecedores de nota. Sabe-se o quanto a cor, infelizmente, prejudica a ascensão do indivíduo e provoca certas hostilidades, prevenções injustas, mas reais. E ele era um que tinha orgulho de ser preto. Sua preocupação maior era cuidar dos pretos como ele, dos humildes, dos que sentiam dificuldades em encontrar mãos protetoras. Fecha aspas. Então, esse foi um trecho do artigo publicado na revista Cidade, em 22/10/1927, quando da morte de Feliciano André Gomes. Repetimos que o título do artigo foi Necrológio de um Negro. Então, o autor do artigo, né, em rápidas palavras, falou das dificuldades do Felipe André Gomes por ser negro e também que ele se orgulhava disso. Tanto é que na pesquisa nós desvendamos que ele era um abolicionista. Inclusive, dialogou com Joaquim Nabuco, né? Dentre outros. Então, o jornal A Província também noticiou a morte de Feliciano André Gomes, assim como o jornal do Recife. Então, nós vamos ler um trechinho aqui do Jornal do Recife. O Jornal do Recife, na edição de 19 do mesmo mês, fez a cobertura completa da chegada do corpo de Feliciano André Gomes até o jazigo no cemitério de Santo Antônio. Parece ter sido a leitura desta matéria a inspiração do título ao homenageado Dionísio Galvão, a homenagem que nós vimos anteriormente. Pois bem, desembarcado no porto do Recife, pouco antes das 8 horas, o corpo de Feliciano André Gomes foi colocado sobre o carro de corpo de bombeiro e fez o seguinte trajeto pelas ruas do Recife: Igreja de Santo Antônio, Praça Alfredo Lisboa, Avenida Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Rua 1º de Março, passando pela Praça da Independência, passando pela Rua Segismundo Gonçalves, Praça Saldanho Marinho. Na Igreja de Santo Antônio foi realizada a missa de corpo presente, inclusive com a presença do bispo. Segundo o jornal, um grupo de músicos, por iniciativa própria, executou no coro ofícios fúnebres, enquanto uma fração musical da Força Pública tocava marchas fúnebres no corredor do lado direito da matriz. Terminada a missa, teve início a reorganização do préstito. E aí o jornal descreve, abre aspas, reposto o esquife na carreta, foi esta conduzida pelo povo até o cemitério. Puxando o cordão, os alunos de ambos os sexos do Liceu de Artes de Ofício,
à frente o respectivo estandarte, várias irmandades e associações a que pertencia o chorado Feliciano André Gomes, morto, incorporadas, acompanharam o préstito. Seguia-se número séquito de outros, de autos e carros. Fechava o mesmo séquito, grande massa popular, obedecendo a esse itinerário. Aí ele cita o itinerário, né, de volta. Praça Saldanha Marinha, Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Rua da Imperatriz, Rua do Hospício e Largo do Cemitério. Então essa foi a descrição, né, do cortejo fúnebre, da realização das exéquias na igreja e depois o seu retorno até o cemitério. A Folha registrou a presença de várias autoridades, entre elas o senhor governador em pessoa, enumerou os diversos oradores, as inúmeras coroas de flores, suas respectivas mensagens e quem as endereçava, e encerrou a matéria de primeira página dizendo que o jornal esteve presente em todos os momentos. Então essa foi a edição do Jornal do Recife, número 242, quarta-feira, 19 de outubro de 1927. Então, a partir do jornal, nós podemos acompanhar as homenagens que a sociedade recifense fez a Feliciano André Gomes quando da sua morte, né? Ele havia falecido em Minas Gerais, o corpo foi trasladado até o Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro, e do Porto do Rio de Janeiro foi levado até a cidade do Recife, onde aconteceu o sepultamento que nós acabamos de narrar através das fontes jornalísticas. Na nossa próxima postagem, nós falaremos um pouquinho da família do Feliciano André Gomes, a partir também de algumas informações que nós obtivemos das fontes jornalísticas e também de alguns documentos que nós tivemos acesso nos arquivos da cidade do Recife. Feliciano André Gomes, filho de Vicente André Gomes da Costa, africano liberto. Feliciano André Gomes ainda é um intelectual negro pouco conhecido na historiografia, nas ciências sociais. Por isso nós queremos evidenciar esses protagonistas negros da história da República Brasileira que ainda se encontram na invisibilidade. Continue com a gente, assinem o nosso canal, divulguem-nos. Africanidades Conectadas tem como finalidade evidenciar, dar visibilidade aos protagonistas negros e negras da história do Brasil, de ontem e de hoje. Afro abraços.